estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que vai acontecer com 3 profissionais da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Paranaguá, que ajudaram a fazer o canal Cidade Educadora uma realidade. Eu vou conversar hoje com o Emanuel Andrade, ele que é jornalista, superintendente de comunicação da Secretaria de Comunicação. Vou falar também com o diretor de mídias impressas e eletrônicas da SECOM, o jornalista e publicitário Leonardo Barbosa, e com a coordenadora de marketing e publicidade da Secretaria, a acadêmica de publicidade e propaganda, Maria Eduarda Jorge. Eu agradeço a cada um de vocês por aceitar o convite, a gente poder trazer um pouquinho do que a gente viveu nesses últimos meses, meses de pandemia, mas também meses em que justamente essa pandemia acabou provocando a realização, a criação, a abertura e o início desse canal Cidade Educadora e, consequentemente, os projetos que a gente vai estar conversando aqui com o pessoal, relembrando os detalhes para todo mundo. Eu vou começar nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho do canal Cidade Educadora e dos projetos, né? Como é que surgiu o canal Cidade Educadora e como é que foi para poder agilizar a programação desse canal. Começou com o Mundo Lude, carro-chefe, justamente para poder levar a informação para as crianças, né? Trabalhar aí essa questão logo depois da suspensão das aulas, o que é que nós vamos fazer? A Secretaria de Educação já começou a providenciar, a agilizar toda a questão de atividades, mas aí veio a questão do canal. E nesse caminho também veio o boletim coronavírus, veio o próprio Papo Direto que a gente está fazendo aqui. Como é que foi pensar nessa programação? Falo agora com o superintendente de comunicação, jornalista, Emanuel Andrade. Fala para a gente como é que foi pensar realmente nessa questão de programação, como é que seria, como é que surgiu o próprio Papo Direto, até porque eu sei que foi um convite que eu recebi para poder agilizar. Você também já trabalhando com o coronavírus, o boletim coronavírus. Fala para a gente como é que foi isso, Emanuel. Oi, Lu, obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez pelo convite e boa tarde ou bom dia a todos que nos acompanham. Esse programa passa em 2 horários, inclusive, né? Às 8 e às 4h30 da tarde. Enfim, o canal foi um desafio, né? A gente começou essa ideia justamente por conta da necessidade da continuidade das aulas, que nós não atribuímos a aulas, né? No nosso canal a gente trata como uma extensão, né? Uma atividade lúdica, por isso o Mundo Lude, por isso que a gente comunica de uma forma diferente, através do 7.2. No começo do projeto, hoje a gente está em agosto, né? A gente iniciou isso há 3 meses atrás, são mais de 60 dias no ar. E quando a gente iniciou esse projeto, eu sinceramente achei que ia ser muito difícil. Mas no meio do caminho fui descobrindo que é gostoso e muito prazeroso levar conteúdo, gerar conteúdo para que a população possa acompanhar, principalmente nesse período. Você lembrou muito bem do boletim coronavírus. Ele foi uma demanda muito importante no começo da programação. Era um programa jornalístico, né? Era supervisionado, assim como todos os outros programas, pela nossa secretária de comunicação. Ela também desenhou essa grade junto com a gente, né? Se convidando, por exemplo, para participar do Papo Direto, e assim veio os outros programas. Eu também tenho que deixar aqui o meu muito obrigado ao diretor da TV Paranaturismo, que disponibilizou os programas da TV Paranaturismo para que a gente pudesse transmitir na nossa grade de maneira né, sem custo nenhum, enfim, né, essas produções geralmente elas têm um custo e ele disponibilizou isso para a gente numa parceria. A TV Paranaturismo é uma TV pública também, assim como os demais programas hoje que agregam a nossa grade. Nós temos programas da TV Escola, que é uma emissora pública do governo federal, e também da EBC, que é uma emissora pública do governo federal. Então, hoje a gente tem uma programação já mais consistente, né? A gente tem desenho de manhã, tem informação com você, aí durante a programação nós temos aí boletins informativos com o Caiçara, aquele boletim coronavírus, por conta da demanda e complexidade dele, ele foi tirado do ar, mas só que ele ganhou várias mini edições durante a programação, né?
O Mundo Lud aí que veio de manhã e à tarde também. Nós temos programas musicais, o Em Casa, que é um programa da Secretaria de Cultura e Turismo, bem bacana, né? A gente foi agregando tudo isso aí para poder fazer 8 horas de programação, né? 8 horas de programação aí atingindo dia, tarde e início de noite para toda a população, para os alunos, com conteúdo educativo, de saúde e cultural. Exatamente. Vamos destacar aqui, né, é importante realmente a gente poder falar isso, a Camila Roque, ela que é secretária de comunicação, foi o desafio que ela recebeu, né? A conversa foi inicialmente com ela junto com o superintendente, que é o Emanuel, começaram a pensar na possibilidade, aceitar o desafio e começaram a traçar, então, esses programas e a forma como que iria acontecer essa programação. O Boletim Coronavírus, inclusive, foi comandado, editado, pensado, textos todos feitos pelo Emanuel, né? De começo, assim, e você acompanhou também toda a questão, como meio que na direção mesmo, até da questão do programa Mundo Lud. Leonardo, você também acompanhou de perto essas ideias e coube a você acompanhar aí bem do lado mesmo na questão do papo direto. O que você imaginou que seria um desafio nesse processo todo? Primeiramente, tenho que agradecer, né, Luciane, o convite de estar agora, dessa vez, estar desse lado aqui, né, eu que estou com você desde o começo nesse projeto, mas atrás da câmera e agora fazendo parte aqui do Papo Direto. Agradeço. Os desafios, na verdade, Luciane, desde o começo, tudo era um desafio, né, era algo novo para nós. Temos que passar essa informação desse momento tenso que a gente vive através do programa, um princípio com 1h30 de duração, e foi tudo meio assim, meio de sopetão, rápido que a gente teve que resolver. Então, já com todas as questões, né, de estrutura, de pauta, de edição, enfim, tudo na verdade era um desafio. Começamos num estúdio pequeno, né, a princípio até com certa dificuldade, né, na gravação, por conta do espaço, enfim, todas as questões do distanciamento social, e aí a gente conseguiu dar um upgrade no nosso programa. Fomos para o teatro gravar num espaço amplo, com melhor iluminação, com melhor som, enfim, conseguimos melhorar muito o Papo Direto do que ele começou, né? E até na questão do conteúdo, eu acho que a gente conseguiu se superar nisso, pois a cada edição, a cada programa a gente vinha com relatos novos, com informações novas, ficou um registro histórico, como a gente mesmo conversa, né? É um registro histórico desse momento, né? Nós falamos com profissionais da área de saúde, falamos com pessoas que foram infectadas e curados, enfim, abrangemos todas as áreas que a gente podia abranger relacionado ao coronavírus e passar informação para a população nesse formato novo para nós, que é a televisão, né? Então, eu acho que tudo foi um desafio e eu fico satisfeito de participar desse projeto, muito feliz por ter chegado até aqui e visto que realmente a gente conseguiu. Realmente foi um desafio. Eu vou repetir o que eu já disse em alguns programas só e o que eu disse desde o início para o Emanuel, para a Camila, para o próprio Léo. Realmente o Léo deu muitas ideias, inclusive para a gente, né, dos entrevistados, ajudou em todo esse processo. E o bacana foi, o que eu acredito é que o Papo Direto na realidade, e vai se consolidar como isso, principalmente daqui a algum tempo, como um registro muito completo do que foi a pandemia, do que está sendo a pandemia do coronavírus em Paranaguá. Por quê? Porque a gente, realmente, como o Leonardo falou, nós entrevistamos os secretários municipais primeiro,
por conta dos prazos, das primeiras medidas estabelecidas pela prefeitura para Paranaguá, como é que ia acontecer, e na sequência nós fomos buscando aí os segmentos, né? Conversamos com o chefe do núcleo, conversamos com personal trainer, conversamos com psicólogos, conversamos com muitas pessoas que realmente estão voltadas, como é que elas se readequaram, como é que elas viveram esse momento de pandemia, como é que elas buscaram também se reinventar nesse momento. E aí eu quero conversar também que o canal, ele teve que ser pensado na sua imagem, né? Ele teve que ter um rosto para cada programa e para ele todo. E quem trabalhou e quem ajudou muito nessa programação foi a Maria Eduarda, ela que, como eu apresentei, é coordenadora de marketing e publicidade da Secretaria de Comunicação. Maria Eduarda Jorge estava atuando veio para a SECOM como estagiária de publicidade e propaganda, é acadêmica ainda, está finalizando seu curso, mas o trabalho que ela realizou nesse meio tempo fez com que ela tivesse a confiança da secretária e viesse a ser coordenadora, então, um cargo efetivado dentro da secretaria. Duda, Maria Eduarda Jorge, a partir de agora vai ser Duda. Duda, você é responsável por muitas imagens, muitos posts, pela criação, inclusive, da imagem do próprio Papo Direto, né? Foi você quem, mesmo na correria, não vamos falar de pressão aqui não, né? Porque jornalista e publicitário quase não sofre pressão. Como é que acontece essa produção e como é que foi para você vivenciar toda essa situação nesse momento, nessa questão da pandemia, e poder viver e trazer essas informações através do teu trabalho, que é através da imagem, que é através da palavra, da publicidade em si. Conta pra gente. Oi, Lu, tudo bem? Boa tarde. Então, primeiro foi gratificante, porque consegui conciliar, né, a questão da faculdade, estudo, enfim, tudo é gratificante. E em questão do Papo Direto, tentei fazer o máximo, né, que ficasse a sua cara, né, a cara do... O pessoal saiu, né? A cara da prefeitura, né, para a gente ter uma identidade. Foi também, igual o Léo falou, foi tudo no supetão, então foi correria, foi um desafio, né? E foi muito gratificante. E para mim foi um desafio maior, porque além da identidade visual, a gente já tem um programa na internet, eu, a minha parceira Carol. Então, só que eu e o Manuel veio com um convite de a gente apresentar um programa, que é o da Secultura em casa. Então, ainda foi um desafio maior, porque a gente tem o programa, mas eu sou um pouco tímida, então eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar para a TV, né? O jeito de falar, o público é diferente. Enfim, foi um desafio, mas, né, foi um aprendizado também, porque vocês estão aí para me ajudar, né? Vocês mesmos sabem que para mim foi gratificante. Uma escola. Uma escola. Foi difícil, não vou falar que foi fácil, foi difícil, mas tentei fazer o melhor possível para o público, né? Para passar a informação para o público, para deixar a identidade também, a cara da TV, da prefeitura, né? Para ficar bem legal. O que a gente quer destacar é o seguinte: a Duda, principalmente, ela começou como estagiária. Eu entendo que estágio não é só deixar o teu estagiário olhando aquilo que você faz e entendendo o que acontece em volta do teu setor. Eu acho que dar determinadas coisas, deixar muita coisa na mão deles para eles executarem, isso faz com que eles vão tendo essa vivência e essa experiência. O que é experiência? É você realmente experimentar, a palavra já diz isso. E como é que você experimenta? Fazendo, começando pelo menos a fazer. E realmente, a Duda, além das imagens, de trabalhar, de ficar um pouquinho atrás da tela, como também foi o Leonardo, a diferença ali foi ela ter esse desafio de fazer, de ir para frente da câmera, começar a fazer o Fique Ligado, que vocês acompanham semanalmente, e começar a fazer o Em Casa.
Vamos lembrar aqui, destacar, que toda a programação que a gente está falando aqui, ela também pode ser acionada, pode ser assistida, pode ser acompanhada no YouTube, no canal Paranaguá Cidade Educadora. Fica bem fácil de achar e o pessoal vai ter acesso, pode acompanhar desde os primeiros programas. E aí, para finalizar esse bloco, eu gostaria até de perguntar para o Emanuel, além do Em Casa, né, que foi realmente uma parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, e junto a Maria Eduarda, junto com a Ana Carolina, que inclusive conversou com a gente sobre essa experiência dela no último programa, né, aqui do Papo Direto, quando eu conversei com a Ana Carolina e mais outros 3 estagiários que também têm ajudado, têm colaborado, têm experimentado e têm vivenciado o estágio deles de forma muito prática. E aí a gente volta para o Boletim Coronavírus. Eu acho que é um dos programas, é um programete, né? Ele começou curtinho, teve ali seus momentos, um pouquinho mais de 10 minutos até, mas perto de um programa como foi Papo Direto, de 1h30, dá para a gente colocar como um programete de notícias, bem jornalístico, que o Emanuel conduziu. E aí eu te pergunto, Emanuel, quais foram os desafios do Boletim Coronavírus? Quem quiser acompanhar, volto a falar, no YouTube estão todos lá, e realmente o pessoal pode ver assim, até boletim a boletim, as novidades que você vinha trazendo de forma bem sucinta, mas também bem clara, bem jornalística. Quais foram os desafios de fazer esse boletim e poder levar para o programa, porque aí tinha a questão do canal, né? Nós tínhamos um programa diário. Esse, acredito eu, já é o primeiro desafio. Antes de te responder a pergunta do desafio, a Duda falou bastante do trabalho e da atuação dela, até você entrevistou os estagiários no último programa, falando como que é importante o estagiário não ser só um agente que fica observando o trabalho do outro, mas sim vai para a prática. Eu estou nesse momento aqui, mostrar para quem está acompanhando em casa, essa daqui é a ilha de edição do Mundo Lude. E o Daniel está aqui, ó, ele está finalizando um dos programas Mundo Lude que vai ao ar amanhã, e o Guilherme está aqui atrás de mim, finalizando o programa que vai depois de amanhã. Então, eles já estão aqui fechando os programas. Creio eu que esse programa seu está indo ao ar na segunda, então eles já estão fechando o programa de terça e de quarta da semana que vem do Mundo Lude e já vão começar a edição dos outros episódios. É bem bacana essa parte aqui da ilha de edição do Mundo Lude. Mas falando sobre a questão do Boletim Coronavírus de forma bem dinâmica, foi um desafio porque é levar jornalismo diário, né? E produzir jornalismo diário é um desafio. A gente precisava ter muitas pautas e tinha muitas pautas porque o coronavírus estava eclodindo aqui na cidade, né? Surgindo os casos, né? Os óbitos e depois as ações da prefeitura. Esse programa, na verdade, ele foi criado muito antes da TV. Ele já foi criado no início da pandemia no Facebook, inclusive com a ajuda do Léo, ele nos ajudou muito no início do projeto, depois ele partiu para se dedicar no Papo Direto. E bem com a lembrado. Duda também, a Duda também ajudou muito no Boletim Coronavírus, na questão de produção gráfica, né? Ela ajudou bastante. E assim, o trabalho do Boletim Coronavírus era um trabalho de utilidade pública. A gente queria mostrar para a população qual era o trabalho da prefeitura com relação ao coronavírus, qual era o trabalho das outras entidades, para mostrar, passando a limpo, o que o regional estava fazendo, o que a Secretaria de Saúde estava fazendo, o que cada órgão estava fazendo, né, as pessoas que pegaram o coronavírus, se curaram, foram relatar isso para a gente. Acho que foi nos primeiros programas, a gente trouxe relatos de pessoas, foi bem bacana, inclusive a gente até mostrou isso de uma forma bem diferente. O programa, no começo, ele tinha 20 minutos de duração, e era jornalismo diário de 20 minutos. Eu lembro até que no começo a Luciane foi nossa repórter, ela fazia reportagens lá para a gente, quando o Serraria do Rocha era o principal centro de referência, inclusive, da prefeitura. E as coisas foram evoluindo cada vez mais. Hoje, depois eu passei, a apresentação ficou a cargo do Oswaldo Capeta, que também é jornalista aqui da SECOM, e depois a gente acabou resolvendo remodelar, porque a programação já tinha outro clima, né? Então, daí veio o Caiçara, né? E daí o Caiçara está apresentando um Minuto Notícia, que é uma espécie de boletim coronavírus, mas durante toda a programação.
trazendo informações. Então, o boletim coronavírus saiu da rua, saiu do estúdio e foi para as ruas, né, para saber como que está em tempo real. Perfeito. Nós vamos dar uma parada aqui, tela com todos os nossos participantes, com os nossos convidados do Papo Direto, e nós vamos dar uma paradinha, porque o tempo aqui já deu. Se fosse no teatro, o Leonardo Barbosa já estava, desesperado, total, já avisando. E aí a gente vai dar esse break comercial aqui, mas a gente volta já, inclusive já passando a próxima pergunta para o Léo, para a gente poder saber um pouquinho mais até do trabalho que foi desenvolvido nesse meio de tempo aí. A gente volta já.